A sétima rodada do Paulistão, começando pelo Palmeiras, que foi até o ABC para encarar o Santo André e decepcionou a torcida. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Estádio Bruno José Daniel, ABC Paulista, Casa do Santo André, bom público e tapetinho verde, do mesmo fabricante do campo sintético do Allianz Parque. Eu pessoalmente prefiro uma boa relva sintética do que um gramado fraco. O 11 inicial do Palmeiras, escalado pelo Abel Ferreira para pisar no gramado ontem, foi na verdade um mistão. Enquanto o visitante poupou, o lanterninha do Campeonato Paulista aproveitou para surpreender. Começou atacando com Bruno Michel, Léo Passos. Para os movimentos e perceber que e os meus jogadores sabem que podem fazer melhor, é para olhar para o golo, olhar para os movimentos de centroavante, olhar para o movimento, o corte de cabeça se foi feito ou não, olhar para o canto, quem é que estava a marcar, quem é que deixou a bola andar alta. É muito fácil de nós percebermos e sei que eles sabem e podem fazer melhor. Fomos penalizados e bem penalizados pela nossa falta de eficiência ou de eficácia durante o jogo todo, é a minha opinião. Tá aí então, Abel, falando sobre esse jogo. Eu quero saber de você, Osmar Garrafa. O que você achou? Você disse ontem aqui no programa que se o Palmeiras não vencesse ia ser estranho. É isso? Sim, claro. O Palmeiras entrou em campo como favorito, como ele é o grande favorito à conquista do título paulista. É bem verdade que com essa movimentação do São Paulo, o próprio Santos, quando duas camisas chegam numa decisão, a situação pode mudar de figura, mas o Palmeiras é o favorito. Agora, não me surpreende, Marina, assim, em termos de preocupação, porque é início de temporada. O problema é que todo mundo, com esse início de temporada e uma pré-temporada muito curta, ficam exigindo das equipes aquilo que elas poderão produzir no seu grau máximo. E nenhuma dessas equipes ainda atingiu esse grau, está muito longe de atingir. E o Palmeiras não é diferente. E o Abel, inteligente que é, né, ele vai se utilizar desse Campeonato Paulista para fazer experiências. Ontem a gente falava aqui com o Alexandre Silvestre e com o Zé Paz, a gente via algumas alterações pontuais na equipe do Palmeiras. E fica claro que o Abel está fazendo experimento. Tanto é verdade que mesmo com esse empate, Salazar, o Palmeiras com esse jogo atrasado que tem, ele vencendo o jogo atrasado, ele assume a liderança geral do campeonato. Então não é preocupante. Claro que a torcida palmeirense questiona, mas eu dou um desconto, é início de temporada, eu acho que está tudo dentro da normalidade, sem crise. Eu concordo com você, Garrafa, não tem crise para isso, o resultado é ruim, surpreendente, ruim. O Santo André é talvez o time mais fraco do Campeonato Paulista, por isso que surpreende tanto. Sim. Me chama a atenção que não foi um lance isolado o gol. O Everton trabalhou bastante durante o jogo todo. Então, entendo que o Palmeiras não jogou bem a partida. Não é o Palmeiras, como disse o Abel ali, ou se ele, não sei se eu interpretei errado também, fiquei na dúvida. Não fomos eficazes. É que o Palmeiras teve várias chances de gol, também, só que o Santo André também teve. Eu vi o jogo bem equilibrado. E o gol do Santo André sai no finalzinho da partida. Sim, também. Isso é um castigozinho, né? Fica aquele amargo. Né? Com os gols que você perdeu e ia levar uma vitória, você sai com um empate. Mas entendo que o Palmeiras não jogou bem, não é? Deu azar e não fez gol. Não, o Palmeiras não jogou bem a partida inteira. Pegou o pior time do campeonato, talvez, e não conseguiu em nenhum momento deixar a partida segura, construir uma margem. Ou pelo menos manter 1-0 de uma maneira segura. Não, o Everton invariavelmente precisava trabalhar. A bola estava chegando ao gol do Palmeiras. Então, assim, é de fato um time que ainda precisa fazer muitos ajustes. Mas, como disse o Garrafa aqui, ele está fazendo ajustes. E eu acho que esse é o melhor momento. E o Palmeiras, assim como no ano passado ou nos últimos anos, mesmo quando joga mal, mesmo quando tropeça, não perde, raramente perde e continua numa situação muito confortável na tabela. Então, é um jogo que não foi bom? Não foi bom, o resultado surpreendeu, não tem nada de muito positivo para tirar dessa partida, mas para o momento, para a situação, para a circunstância, não alterem absolutamente nada, o Palmeiras segue sua vida muito tranquilo. Mas tem dois pontos positivos, na minha opinião. O Caio Paulista deu sua primeira assistência, jogou bem ali, quase deu uma segunda. Já esperava que ele fosse encaixar bem nesse time. E o Flaco Lopes empatou ali com o Veiga, é o maior artilheiro do Palmeiras, 4 gols. Tá tendo uma sequência, né, Marina? Tudo bem que os adversários colaboram bastante, né? É muito diferente jogar contra o Santo André do que jogar contra o Flamengo, por exemplo. Né? Mas está cumprindo o papel dele, Mas ele está cumprindo o papel dele, está mostrando serviço. Eu falo isso sempre do Flaco Lopes. Ele é um ótimo reserva.
É um jogador útil para o elenco. Em vários momentos, se você precisar, você pode contar com o cara. E são jogos, quando você entra e vai fazendo os gols, você vai adquirindo confiança Exatamente. para os jogos chamados maiores. Sim. Agora, a questão, e o Silvestre daqui a pouco vai esclarecer, se quando voltar o Hendrick é titular. A gente vai falar sobre isso. A gente conhece bem o Abel, né? A gente vai falar sobre isso, mas mesmo que volte a ser titular o Hendrick, que é uma tendência, é legal você ter um reserva que está ali confiante, que está bem. Sim. Se você precisar, até no meio de uma partida, o cara entra, ele entra na confiança para poder... Daqui a pouco o Flaco é um reserva muito útil, mas ele é um jogador importante. Conhecendo o Abel como a gente conhece, não é assim, foi para a seleção, até porque foi na seleção e voltou eliminado. Já vai voltar com o Hendrick no Clássico? Acho que nós vamos discutir daqui a pouco, hein? Para falar da repercussão desse tropeço do Palmeiras diante do Lanterna do Paulistão, é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Onde você está aí, hein? Fala um pouquinho se esse empate acionou o modo pistola aí do técnico do Palmeiras. Não, modo pistola ainda não, mas cara de pouquíssimos amigos do Abel na entrevista coletiva ontem lá no Bruno José Daniel. Eu falo aqui do térreo alto do prédio da Fundação Casper Libero. Estou aqui no pé da nossa querida TV Gazeta, escadão famoso aqui da Paulista 900, avenida ao fundo com trânsito tranquilo, alguns pedestres passeando nessa terça-feira de carnaval, é feriado, né? Então o movimento está bem tranquilo por aqui, bastante calor. Teve bloquinho lá na porta do Palmeiras, na Marquês de São Vicente. Então a gente decidiu sair do fuzuê e viemos para cá para falar desse Palmeiras que empatou, mas continua invicto e líder do grupo no Campeonato Brasileiro. Dentre as reclamações do Abel, ele citou que só tem um camisa 10. Praticamente disse isso em outras palavras, que é o Rafael Veiga. Os jogadores da posição que podem entrar, o Veiga foi poupado ontem, né? Ficou no banco de reservas. São garotos que têm muito talento, mas que ainda não vingaram, não desabrocharam no time profissional. Estou falando do Jonathan, ou John, e estou falando também do Luiz Guilherme, jogadores que na base arrebentaram com a boca do balão e que quando ganharam oportunidades no time de cima, principalmente o Luiz Guilherme, que tem muito talento, não conseguiu entregar. O Abel espera pela chegada de um meia de criação, que pode ser esse jogador do Novo Horizontino, se eu não me engano o nome dele é Rômulo, se eu estiver errado vocês me corrijam, porque eu estou falando aqui agora de improviso. Rômulo, que jogou muito bem, inclusive contra o Corinthians naquela vitória de 3-0 em Itaquera. Outra reclamação do Abel é de sempre, praxe, calendário, até porque o Palmeiras teve a final da Supercopa do Brasil, Supercopa Rei, então acumulou um ou outro jogo aí no Paulistão para disputar e agora vai ter que desovar esses jogos. Então, contando com o jogo de ontem, são 5 jogos de 3 em 3 dias, hein? Então é muita coisa. Então ontem foi o Santo André, lá em Santo André. Quinta-feira, depois de amanhã, dia 15, 19h30, no 1º de maio, São Bernardo. Um adversário bem mais encardido, que tem um trabalho muito interessante do Zanardi, que quase foi parar no Corinthians, o técnico do São Bernardo. No domingo, 18 horas, cobertura completa da Gazeta no Mesa Redonda, Palmeiras e Corinthians em Barueri, enquanto o gramado lá do Allianz Parque não é trocado. Na quarta da semana seguinte, dia 21, é tudo de 3 em 3 dias, hein? Português e Palmeiras, jogo pro Palmeiras. Fala, meus amigos palmeirense, belezinha? Como vocês estão? Tudo jóia? Então beleza, galera, uma mensagem rápida aqui. Se você ainda não é inscrito, é novo aqui no canal, tá perdendo tempo, meus amigos, já aproveita, se inscreva aqui no canal, aperta o botãozinho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do nosso Verdão, beleza? E claro, já deixa seu like para estar fortalecendo a gente. O que acontece quando você deixa seu like? O YouTube vai estar recomendando o nosso vídeo para os nossos amigos palmeirense e também para manter atualizado. Então, você fazendo isso vai ajudar a gente demais. Então é isso, continuando aqui com o vídeo. Português e Palmeiras, jogo pro Palmeiras fora de casa. E fechando esse ciclo de jogos a cada 3 dias, o Mirassol, o Palmeiras como mandante. Então, essa é a tabelinha das reclamações do Abel Ferreira, que vai falar agora para vocês o que disse ontem na entrevista coletiva. Chora, Abel!
campeonato é muito longo, há muitos jogos, como te disse, temos 5 jogos seguidos com intervalos de 2 dias. Jogamos hoje, daqui a 3 dias jogamos outra vez, daqui a 2 dias mais outra vez, são 5 jogos seguidos. E nós temos que fazer esta gestão para não perder já jogadores por lesão, porque não vale a pena estarmos aqui, é assim que tem que ser. Já conhecemos o calendário do futebol, já foi bem pior, hein? Mas já foi muito pior. Escuto esse papo de calendário desde que eu ganhei o meu primeiro radinho de pilha para escutar futebol em 1978. Eu tinha 5 anos e pedi para o Papai Noel um radinho de pilha para escutar jogo de futebol. E escutava também os programas da época. E sempre os jornalistas, os cronistas esportivos daquela época, final dos anos 70, anos 80, anos 90, pode escolher a época, reclamavam e criticavam a respeito do calendário do futebol brasileiro, que já foi bem pior. Tentei arrancar do Abel também sobre esse revezamento, time mesclado ontem. Você vai trabalhar para colocar o que tem de melhor domingo contra o Corinthians, ele se esquivou, jogo a jogo, gestão física. E é isso, senhoras e senhores, amigos, inimigos e amigos e simpatizantes. Eu volto já para falar do Endrick, vocês questionaram aí. O Endrick já voltou, hein? Voltou mais cedo porque quis. Se vai jogar quinta, se será titular no derby, são outros 500. Até já. Valeu pelas informações, Silver. Calendário é isso, a gente já sabe, o Abel sempre fala e outros técnicos também, né, Salazar? Olha, mas dessa vez, para mim, ele nem reclamou. Ele fez ali um comentário sobre o planejamento, né, a gestão de equipe, de grupo, citou, claro, que ele fala isso com desgosto, ele não externa isso achando legal, lógico que ele não acha bacana, mas pelo menos ele evitou ficar reclamando, porque sabemos que o calendário é apertado e é ruim. Mas não dá mais para o Abel ficar nesse disco, sabe? Porque assim, ele renovou o contrato dele, sabendo que o calendário é assim. Então, renovou sabendo que ia ter que trabalhar nessas condições. O Palmeiras ganhou uma bolada por causa do Campeonato Paulista. A Leila assinou o regulamento, ela sabia que o calendário ia ser assim. Então, assim, o Palmeiras concordou com o calendário. O Palmeiras precisa da grana do Paulistão. E o Abel renovou o contrato sabendo como é que é o calendário brasileiro. Então, apesar disso ser realmente um problema, o calendário realmente não é dos mais fáceis, não dá também para ficar reclamando o tempo inteiro, tem que fazer isso que ele está fazendo. Gerir a equipe, vai jogar os reservas aqui contra o Santo André, vai jogar o titular contra o Corinthians e assim, vida que segue. É um problema igual para todo mundo. E um problema que o técnico tem que resolver para uma realidade, que não é a correta, não é o mundo ideal, mas ela é uma realidade. O Salazar está coberto de razão, é uma realidade. O calendário está aí há muito tempo. O Abel, ele não chegou ontem de Portugal, ele já sabe que é assim. Na hora de renovar o contrato, ele sabia que teria esse calendário pela frente. Então, se alguém tem que ser cobrado da parte do Abel, é o presidente do Palmeiras. Tem que aumentar o número de jogadores do elenco. O Palmeiras tem um calendário extenso, até pela qualidade do seu time, pelos títulos que disputa. O Palmeiras vai muito provavelmente a quase todas as finais. O número de jogos do Palmeiras é um número... Mas o Silvestre pode trazer essa informação para a gente, porque a maioria dos técnicos hoje em dia prefere o elenco curto. Porque dizem que é um problema, tem um elenco muito grande, aí o cara não joga, fica insatisfeito. Então, assim, de repente o cara prefere o elenco curto, mas com o nosso calendário, talvez seja melhor um elenco maior. Às vezes você vai receber 10 pessoas na sua casa, tem que fazer arroz. Eu prefiro fazer, só sei fazer com meio quilo de arroz. Não vai dar para todo mundo, velho. Porque eles dizem que fica difícil motivar todo mundo, que vai ter jogador que não vai jogar e tudo mais. Mas o Abel, ele recebe muito bem. Sim. Pelo seu trabalho, pela sua competência, para resolver os problemas que aí estão. E esse é um problema existente, não é um problema só do Palmeiras. Mas o Abel é inteligente e está fazendo esse gerenciamento melhor do que ninguém. O Palmeiras é o único que você consegue ver aí que... O Corinthians não conseguiu gerir nenhum jogo. Nenhum jogo. O São Paulo fez um jogo, mas o Abel, ele já tem essa... Até por reclamar demais, ele consegue fazer esse gerenciamento muito bem. Então, o Silvestre quer falar alguma coisa com a gente. O Silvestre? Vamos chamar o Silver então. Cadê o Silver? Pode falar, Silver. Que vocês, acho que o Salazar, disse que eu poderia até responder, e é isso mesmo, Salazar, independentemente de calendário, a sua opinião é que ele poderia ampliar, o número de jogadores no elenco, mas até onde eu sei,
independentemente de calendário. O Abel gosta de trabalhar com elenco enxuto. São 23, 24 jogadores de linha. Quando precisa, puxa mais um da base. Já existem alguns dentro desses 23, 24 que são da base, já jogadores que já estão há tempos no profissional. Mas ele gosta de trabalhar com elenco enxuto, cara. Não gosta de muita gente. Imagino eu, justamente para não ter aquele jogador que quase nunca joga, que pode contaminar o ambiente. Então ele gere um elenco mais no limite, digamos assim, em termos de número de jogadores, é a preferência dele. O que eu tava era minha suspeita, né? Então, Ele tem mais contato. Por exemplo, se trabalha sábado e domingo, eu gosto de trabalhar só no domingo. Minha folga é sábado. Mas às vezes precisa trabalhar no sábado. Você vai dizer, não gosto de trabalhar no sábado, não vou trabalhar. Vai trabalhar no sábado. Com o Silver também, que vai voltar para a tela, para falar do que você comentou no finalzinho da sua última entrada aí do Endrick, né? A gente quer saber, então, se ele deve voltar já para o time titular mesmo, se o Abel comentou algo nesse sentido. A gente sabe que o Abel vai muito ali por meritocracia, vamos dizer assim, né? Como é que será o Endrick também na questão mental, né? Apesar de ele ter sido um destaque, seleção foi eliminada, não vai jogar as Olimpíadas. Sem dúvida. O Endrick tinha a volta prevista para quarta-feira, para amanhã, para realizar testes, exames e iniciar no Palmeiras a pré-temporada, porque ele já foi direto no começo do ano para a seleção pré-olímpica, depois das férias. Mas o Endrick, por conta própria, se apresentou hoje, já treinou hoje, vai realizar os tais exames, análises, computadores, nave espacial, essa parafernália toda, amanhã na academia. Agora, se ele vai ser escalado ou não, é uma outra conversa. Tem jogo na quinta-feira com o São Bernardo fora e tem o clássico contra o Corinthians em Barueri no próximo domingo. Acredito que o Abel vá, no mínimo, colocá-lo no banco de reservas, porque o Endrick vinha jogando na seleção pré-olímpica, está bem fisicamente, está com vontade, demonstrando essa vontade. A questão psicológica deve ser trabalhada, mas o mental do Endrick é um mental forte, inclusive para a idade. Palavras do próprio Abel Ferreira, que falou a respeito ontem na coletiva. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Ainda não, já falei com ele por telefone, trocamos mensagens, inclusive também, mas desde que começou esta época, teve na seleção, e não tenho muito mais informação. Vai ter que chegar, fazer as avaliações que todos os jogadores fizeram no início da época e depois vamos traçar a estratégia que for melhor para o time. Eu costumo dizer que nunca ninguém foi antes de o ser. São expectativas que todos nós criamos, mas tenho que falar com ele. É um jogador mentalmente forte. Os jogadores no futebol brasileiro estão habituados a isso mesmo, a ser ídolos e a seguir a ser completamente dizimados pela imprensa. Eu tenho como um moleque forte mentalmente, como te disse, vamos recebê-lo, vamos fazer todos os testes, e uma coisa é o que se passa na seleção, outra coisa é o que se passa no clube. Vai ter a concorrência de dois jogadores que têm estado muito bem, o Flaco e o Lopes e o Rony, e vamos ver, como te disse, as escolhas são sempre feitas, não é o que é melhor para o jogador A, B ou C, é o que é melhor para a equipa no todo, e são as minhas premissas e vou continuar a segui-las. Portanto, ele chega amanhã, vai lá falar comigo, vamos fazer os exames todos e depois vamos ver. Bom, o amanhã é hoje, né? Porque essa entrevista foi ontem, se é que vocês me entendem. E o Abel deixou claro que ele vai brigar pela posição aí com o Flaco Lopes, que está jogando bem, indiscutivelmente, e com o Rony, que não é mais titular. Terminou a temporada como uma opção e ainda não reconquistou a titularidade. Mas para mim dá para jogar com todos eles, hein? Dá para jogar com o Flaco, com o Rony num lado, com o Endrick de segundo atacante, enfim. E só para reforçar, essa postura do Endrick de voltar antes, por conta própria, trabalhar, é uma filosofia de trabalho do Endrick. Esse menino aí vai longe também por isso, acredito eu, não só pelo talento. Porque no ano passado, quando ele foi preterido pelo Abel, depois na reta final ele entrou e arrebentou, né? Colocou a bola debaixo do braço e foi fundamental, protagonista na conquista do Campeonato Brasileiro. Mas quando ele estava lá meio escanteado, sem oportunidade, ele mesmo criava situações de treino fora da academia por conta própria.
É isso, Silver, diferenciado mesmo.